Oi meninas, hoje é o vídeo da nossa ativação de hoje, sábado, sexto dia da lua. Hoje, segundo o calendário maia, que é o calendário que a gente está seguindo, é o dia da Terra ressonante. A Terra, ela fala de sincronicidade, ela fala de evolução, ela fala pra gente se guiar na nossa força interior, para o interior nosso ser a nossa bússola. E é essa ativação que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos usar o interior para nos guiar e vamos nos conectar com a energia da Terra. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui o meu altar. Olha só. Aqui, deixa eu ver se eu mudo aqui de lugar para vocês conseguirem ver, tá? Daqui, então. Aqui, vocês ainda não conhecem, mas isso daqui é o meu, digamos, é o meu calendário. É como eu meço o tempo. Na segunda-feira, nós vamos aprender como que isso funciona. Essa é a minha agenda. Esse é o meu estudo do tempo, meu tambor. Aqui é o enneagrama. Ali é um cocar que eu ganhei dos indígenas. Aqui é o meu altar, tá? Minhas plantinhas. E é daqui que eu vou estar fazendo a maior parte das ativações com vocês. E vejam que no meu altar tem o cristal, que simboliza a terra, tem a vela, que simboliza o fogo, tem o incenso que está ligado ali atrás também, isso daqui também é um incensário. E também os meus elementos, Buda, a mão, depois eu vou te dizer por que tem a mão aí, o calendário maia, o meu anjo, meus tarôs, minha pena, minhas penas e as minhas plantas. Só tá faltando aqui eu colocar de novo uma plantinha para representar a água, porque a minha morreu. Eu vou colocar aqui, tá? Bom, primeiramente eu quero estar falando hoje com vocês é o início para a gente se conectar com o nosso interno. Bom, primeiramente vamos falar de lugares sagrados, o que é muito importante. Bom, esse meu altar aqui, para mim, ele é um espaço sagrado. E todas as vezes que eu viajo, inclusive, eu levo peças dele para colocar nesses lugares. O que é um espaço sagrado, pessoal? Então, existem 3 tipos de espaços sagrados. Um tipo de espaço sagrado é o espaço sagrado que ele é sagrado naturalmente. Por exemplo, as pedras de Stonehenge. O lugar já era sagrado e por isso eles fizeram aquelas construções de pedra lá. Muitas construções rochosas, o Rio de Janeiro, por exemplo, depois inclusive a gente pode falar sobre isso. O Rio de Janeiro perdeu a sacralidade dele com as rochas. Mas ele inicialmente, a construção de pedras é um lugar sagrado. Existem lugares sagrados em essência, que eles sempre foram assim, tá? E esses lugares sagrados, a gente sente a energia, né? E as coisas acontecem com mais facilidade ali, as magias acontecem com mais facilidade nesses espaços sagrados, porque existe toda uma energia conspirando para isso. Então, existem espaços que já são sagrados naturalmente. Tá? Os templários, por exemplo, eles se guiavam na Europa, na Ásia e depois aqui no Brasil, inclusive, por esses espaços sagrados. Eles faziam muitos estudos para entender aonde eram os espaços sagrados e eles iam para esses lugares sagrados para fazer as ativações que eles precisavam. Os espaços já eram sagrados. Outra coisa, existem espaços sagrados que nós os tornamos sagrado. Tá? Então, assim, os altares que nós vamos criar, a gente vai realmente fazer com que eles sejam sagrados, porque a gente vai sacralizar eles, a gente vai fazer rituais neles. Isso existem vários lugares que são assim, né? Você constrói algum lugar, em um lugar que não é sagrado, e você o torna sagrado através de rituais, cerimônias, bênçãos, rezas. Nós temos o poder de fazer isso, a nossa mão abençoa, as palavras abençoam, a energia que a gente está colocando ali abençoa. Ok? E torna aquilo sagrado. E existem lugares que eles são sagrados porque alguém teve alguma iluminação ali. Por exemplo, o lugar que Buda se iluminou, ele se tornou sagrado. Então, quando Buda se iluminou, aquela energia foi tão forte que fez com que aquele lugar fosse sagrado. Então, existem lugares que se tornam sagrados por esse motivo,
tá? A gente vai trabalhar nos nossos rituais aqui com lugares que nós vamos fazer, nós vamos torná-los sagrados. E o mesmo é para objetos, tá, gente? Existem objetos que eles são sagrados, eles têm essa energia, como diversos cristais, por exemplo, e objetos que nós os tornamos sagrado, com rituais, com bênçãos, com rezas, com diversas coisas. Então, os elementos que vocês vão colocar no altar de vocês vão sacralizar eles com a mão de vocês, com bênçãos, com rezas, com ervas, né? A gente vai depois falar mais sobre isso. Mas sacralizem os elementos que vocês têm no altar. E aí eles, quando vocês carregarem eles com vocês, se vocês precisarem, e vocês montarem esse altar, vocês vão sentir energia. Quando eu viajo e eu faço meu altar, automaticamente a casa para mim tem uma energia diferente. E as pessoas sentem isso. O Zac, meu companheiro, ele sente isso. Inclusive, ele sempre me estimula a viajar com essas coisas, por mais que sejam pesadas. Porque ele fala que a partir do momento que eu coloco o meu altar ali, parece que ancora uma energia, que a gente se sente em casa em qualquer lugar. Porque é como se você trouxesse a sua energia, essa energia que você sacralizou para qualquer lugar. Então, isso é muito importante, primeiramente, dos lugares sagrados. A segunda coisa, vamos falar sobre a bruxaria. Por que esse curso, a gente chama ele de magias da bruxa moderna? Né? Uma coisa que eu descobri com os meus estudos é que no profundo, todos os conhecimentos são o mesmo, todos os conhecimentos têm a mesma fonte, todo conhecimento real, toda sabedoria real, elas têm a mesma fonte. Quem dividiu, isso é do paganismo, isso é do maia, isso é do xamanismo, quem dividiu isso foi o homem, gente. Quem colocou nomes nas coisas foi o homem. Mas na natureza as coisas estão juntas, né? Na iluminação as coisas estão juntas. Quando você de fato alcança níveis elevados de consciência, né? Que muitas vezes a gente consegue alcançar isso através de meditações, através de práticas, né? Quando a gente alcança esses níveis de consciência, a gente alcança a nossa própria verdade e a gente começa a entender que os conhecimentos são um, as coisas estão interligadas. E é por isso que quando a gente fala de bruxaria moderna, a gente está conectando todas as coisas. Porque no passado, o conhecimento estava destinado a algum espaço físico. Quem fazia as bruxarias eram as mulheres, né, pagãs, que elas estavam ali naquele lugar da Europa. Então elas tinham acesso a certos tipos de conhecimento, acesso a certos tipos de elementos, acesso a certos tipos de cultura. Então é disso que vem a bruxaria. Mas os conhecimentos em si, eles estão interligados. Os conhecimentos das ervas, eles estão interligados, né? E, inclusive, na Sicília, por exemplo, na Europa ou em alguns outros lugares, eles também tinham muito xamanismo. Então, a bruxaria, ela se banhou do xamanismo, ela se banhou das religiões nórdicas, ela se banhou dos celtas. Tudo está interligado, né? O tarô, por exemplo, ele é chinês. Né? Ninguém sabe exatamente a origem dele, mas tem tarô de Marselha, que é da França, né? Que são as cartas da França, mas a inspiração é chinesa, né? Então, iniciou na China, mas também existem tarôs muito antigos dos Vedas. Então, os conhecimentos, eles estão muito interligados, né? Então, é difícil a gente falar de uma coisa só sem falar da outra. Esse tapetinho que eu mostrei pra vocês, a gente vai falar bastante sobre ele, mas ele está tudo ligado. Ele tem celta, ele tem runas, ele tem oráculos, ele tem conhecimento das luas, ele tem tudo, tá tudo interligado, né? Os conhecimentos todos estão interligados. E é por isso que a gente faz essa miscelância de conhecimento, e é essa miscelância de conhecimento que nós vamos alcançar ao longo desses 28 dias. Até agora foi de fato a base, né? Tirando os livros, que os livros já não são mais são a base. Mas a gente vai fazer uma miscelância de conhecimento. As bruxas, elas foram mulheres como eu e como você. Existiam bruxas que de fato eram bruxas que tinham sido iniciadas na bruxaria, mulheres pagãs que de fato tinham conhecimento, né? E existiam mulheres que simplesmente
entendiam o poder da erva e curavam os outros, ou eram muito bonitas e foram queimadas como bruxas, como vocês sabem. A questão sobre isso é que quando no passado eles mataram as bruxas, eles enviaram elas para o inferno. E segundo a lei do karma, muitas dessas mulheres de fato estão presas nessas energias que foram enviadas, né? Almas e continuam presas, né? Porque foram queimadas, continuam presas. Mas mais do que isso, partes nossas, eu acredito que eu fui bruxa e talvez vocês também, por estarem buscando esse tipo de conhecimento, né? Partes nossas ainda estão presas. Ainda estão presas nessa magia, né? Assim, nesse feitiço que foi jogado. Então, assim, quando a gente trabalha com as ervas, quando a gente honra o nosso feminino, quando a gente dança, quando a gente sente fogo, quando a gente busca conhecimentos como esse, a gente vai libertando essas partes nossas que foram presas. E a gente vai sendo cada vez mais quem a gente tem que ser. E quanto mais a gente se liberta dessas partes nossas, mais a gente encontra a força de ser quem a gente é. E esse é o convite que eu faço hoje para vocês. Então, assim, honrem o espaço sagrado de vocês. Quando vocês honram o espaço sagrado de vocês, vocês honram a alma de vocês. Vocês honram quem vocês são. Façam magias, ritualizem as coisas, façam conexão com o fogo, façam conexão com os elementos da natureza sempre. Isso vocês honram quem vocês são. E hoje, nessa energia da Terra, essa energia da sincronicidade, a energia de se conectar com quem nós somos, né, com a nossa essência, ser guiado pelo nosso interior, a primeira coisa, vamos fazer um ritual, tá? Todo ritual de magia, seja magia de mago, seja magia de bruxaria, seja qualquer magia, ela vai trabalhar com os elementos da natureza. Então, assim, você já tem que ter no altar de vocês, lembre, gente, uma pedra, um cristal, água, que seja um copo d'água, que seja um incenso, ou o sino dos ventos, simbolizando o vento, né? Mas o ar tá aqui normalmente, tá? Mas é bom a gente honrar esses elementos. O fogo, que não dá para substituir por outra coisa, o fogo é o fogo mesmo. E o fogo não é incenso, tá, gente? Lembre-se disso, porque o fogo é a chama do fogo. O incenso não tem chama, o incenso tem brasa, tá? Incenso não é fogo, não é o elemento fogo, tá? Ele pode se tornar um elemento fogo, né? Se você usar isso para fazer um fogo, mas ele não é um fogo, tá? E eu falei da terra, que é o cristal, ou uma planta de terra, a água, que é a água mesmo, você pode colocar uma fontezinha de água, ou um copo de água com uma flor, o incenso, que é o ar, e o fogo, tá? Esses são os elementos que a gente vai utilizar sempre. Então, tenha esses elementos com você sempre. Ritualizem as coisas. E coloque. Vamos fazer um ritual hoje, tá? Tenho esses elementos. Depois, eu vou mandar uma meditação guiada para vocês da terra, da terra, que é o Kim que a gente está trabalhando hoje. Na segunda-feira a gente vai aprender melhor sobre isso, mas primeiro vocês coloquem os elementos. Primeiro façam essa meditação para se conectar com essa energia do dia que está aqui. Essa energia do dia é essa energia da terra, tá? A energia dela, ela nos conecta com a evolução, ela nos conecta com o nosso ser interno, nos guiar pelo nosso ser interno, pela bússola interna e sincronicidade, tá? Então, ouçam o áudio, que é a meditação guiada, para se conectar com isso. E depois disso, vocês vão se conectar com o que vocês querem. Vão fechar os olhos no meio dos elementos, vão fechar os olhos, vão respirar, vão se conectar com o ser profundo de vocês, vão acalmar a mente, vão se conectar com o ser profundo, se conectar com esse elemento terra e vão perguntar para vocês: eu tô vivendo o meu compasso? O que o meu ser interno quer de mim? Se conectem com isso. Eu tô seguindo o passo que a minha alma escolheu? Vamos fazer essa pergunta e vamos nos conectar com ela, tá?